Oi, pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês, gente? Eu dei uma sumida bem longa, né, aqui nos vídeos. Tava com saudade de fazer vídeos, não sabia, né, como fazer o próximo vídeo, porque eu meio que tava desacostumada e tal, né, e uma correria durante esses dias, as semanas e tal que passou, mas estamos aqui com mais esse vídeo. O tema é: você acha que Deus aceita o pecado? Antes de começar o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa também o seu like, pois aí vai ser melhor, né, pra mim. Então, vamos pro vídeo. Eu quero iniciar esse vídeo fazendo duas perguntas para você. Você acha que Deus é zeloso para o nome dele ser exaltado ou não? Segunda pergunta: você acha que quando verdadeiramente conhecemos a Deus, tem que haver transformação dentro de nós? Deus, ele é amor, é bondoso, é longânimo, mas também ele é santo, é justo, é zeloso e não deixa se escarnecer. Deus, ele não muda. O mesmo Deus do passado é o Deus do presente hoje. Algumas pessoas acham que todos são filhos de Deus. Mas olha o que a Bíblia diz aqui em João 1, verso 12. Preste bastante atenção. Contudo, os que o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você entendeu essa passagem? O próprio Jesus, porque a Bíblia é inspirada por Jesus. Você vê que o próprio Jesus, ele fala que aqueles que creem, aqueles que recebem o nome dele, sim, se tornam filho dele. Se tornam filhos de Deus. Mas se a pessoa não recebe a Deus, ele não é filho de Deus ainda, ele é criatura. Você pode pensar, mas como que a gente pode ser filho então de Deus? Renunciando, vivendo em santidade, em obediência, porque se você quer ser filho de Deus, mas pratica as mesmas coisas do mundo, você não é filho de Deus ainda, você é apenas criatura. Agora, quando você realmente quer ser filho de Deus, você vai tentar agradar o Pai, porque você é a semelhança de Deus, então você vai agradar a Ele. A Bíblia diz em Tito, primeiro, parece que é o verso 15, que fala que para os puros, todas as coisas são puras. E você, se você anda no lamaçal, como diz a Bíblia em Apocalipse, que quem é santo, santifique-se ainda. E quem é sujo, suje-se ainda mais. Se você está vivendo no pecado, no erro, não tem como você se achar santo e digno de ser filho de Deus, se você não é ainda filho de Deus. Para você ser filho de Deus, você precisa viver como Jesus, ele viveu aqui na terra. Você acha que Jesus, ele andou em festas, em baladas, em prostituição, na droga? Jamais. Jesus, ele não andou. Claro que a Bíblia diz que Jesus, ele veio para os seus. Jesus, ele veio para os doentes. Jesus, ele veio para o perdido. Claro que a Bíblia diz isso. Mas você acha que ser cristão e os crentes de hoje em dia, você acha que é santo? Você acha que é puro? Você acha que nós temos o direito realmente de ser filho de Deus, de ter a salvação? Claro que não. Nós não temos o direito de ser filho de Deus. O ser humano é pecador desde o seu nascimento. Antes mesmo da gente se formar no ventre da nossa mãe, a gente já é nascido no pecado. Nós não temos o direito de falar que nós somos filhos de Deus, mas a própria Bíblia diz que aqueles que aceitam o nome dele, que recebem Cristo em sua vida, entra pela porta, que é Jesus, aí sim pode-se dizer que é filho legítimo de Deus e não filhos ilegítimos. A Bíblia diz isso em outra parte. Então você vê que para você ser filho de Deus, você não pode mais viver conforme a sua vontade. Tu tem que nascer de novo. Você tem que deixar o velho homem morrer para você ressuscitar uma nova criatura. Uma nova criatura dentro de si. E aí você vai se tornar filho de Deus. Mas alguém pode dizer: ah, mas eu pensei que todos nós somos filhos de Deus. Pensou errado. Quem é filho é porque conhece o Pai. Mas alguém pode dizer: ah, mas eu conheço Deus. Então eu te pergunto, se você realmente conhece a Deus e quer verdadeiramente ser filho dele,
porque ainda você não entrou pela porta estreita. A Bíblia diz em João 14, verso 6, que Jesus, ele fala, ele afirma dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como você querer conhecer verdadeiramente a verdade, mas não ser liberto por ela. Jó, ele falou no capítulo 42 que ele só conhecia a Deus de vista, só por falar. Mas ali ele estava conhecendo verdadeiramente quem era Deus na vida dele. Porque Deus, ele permitiu o Jó passar por muitas situações para depois o Jó conhecer a Deus. A tua vida hoje em dia, quem sabe, pode ser um testemunho lá na frente, que Deus está te dando para você conhecer a Ele lá na frente. Mas não tem como você conhecer a verdade e viver da mesma coisa. Tem que haver transformação, tem que haver uma nova mudança de vida. Não tem como você querer conhecer a verdade, mas viver na mentira. Não tem como. Jesus, ele é a própria porta estreita. Você tem que querer entrar por ela. E quando você entra por ela, não tem como você levar bagagem consigo mesmo. O pecado você tem que deixar do lado de fora. Não tem como você carregar o teu pecado para dentro, não. A Bíblia diz que nós somos pecadores arrependidos. Mas só tem pecado arrependido quando você confessa a Deus o teu pecado. Agora, se você anda na prostituição, se você anda conforme os desejos da sua carne, né, querendo se relacionar com um sexo, né, que seja do mesmo do seu, não tem como Deus operar. Deus não habita em templo sujo. Não tem como. Deus, ele só habita em templo limpo, em templo em que ele encontra passagem e entra. Ei, e se você realmente conhece a ele, não tem como você viver com a mesma aparência, com a mesma feição em que o mundo conheceu. Não tem como, tem que haver mudança, tem que ter transformação. Paulo, ele diz que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é você quem vive mais em você mesmo, é Cristo quem vive em você. Quando você passa realmente a conhecer a Ele, a conviver com Ele. Porque quando você convive com Ele, não é que a gente pode ver Ele aqui, né? Claro que a gente sente Ele. Tem como você viver com Cristo, acompanhando Ele, sabe como? Conversando com Ele em oração, lendo a palavra, você jejuando, você orando, se consagrando, pagando preço nas madrugadas para conhecer verdadeiramente a Ele. Porque Cristo, você pode conviver 1000 anos lá no céu com Ele. Mesmo assim, ainda você não vai conseguir ter a dimensão. A Bíblia diz que para Deus não há limites, não tem limite no poder dele, não tem como. A Bíblia diz em Salmos que ele, para contemplar o céu e a terra, ele tem que se levantar para olhar. Mas claro que é o Espírito Santo quem convence o homem. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem vai te convencer que é errado, que é pecado, porque tudo é vaidade. Todas as coisas que a gente usa é vaidade, uma roupa é vaidade, um óculos é vaidade, um relógio é vaidade, mas é algo que a gente pode usar. Agora, você vai colocar algo no seu rosto, no seu cabelo, que Deus ele não te fez assim. Aí é pecado. Você está indo contra a palavra. Ei, a Bíblia diz que sem santificação ninguém, absolutamente ninguém verá a Cristo. Você acha que você vivendo conforme as suas vontades, vivendo na lama do pecado, você acha que nós, se não nos arrependermos, nós vamos ver a face de Cristo? Claro que não. A Bíblia diz: sede santo como eu sou santo. O próprio Jesus dizendo isso. Então que nós venhamos buscar a santidade, a santificação, a renúncia. Porque Deus ele não aceita o pecado. Deus ele diz ali para Josué: santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. Primeiro tem que se santificar. E para se santificar, aí sim você vai ter intimidade com Ele. Quando você busca a santidade para a tua vida. Porque aí você consegue se relacionar com Ele ao ponto de você ser parecido com Ele, de você imitar Ele em todo momento. E se você tem intimidade com Ele, consequentemente você vai ter santidade na tua vida. Porque você vai querer agradar a Ele. Para ir para o céu, primeiro a gente vai ter que tirar a vaidade. Melhor dizendo, o pecado da nossa vida, né?
A Bíblia diz pra gente ser sal da terra e luz do mundo. Olha o que a palavra diz aqui em Romanos, 1 verso 23 em diante. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à imoralidade sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns com os outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Porque tem muitas pessoas que dizem que Deus é amor, mas esquece que Deus também, ele é severo. E eu vou deixar outra passagem aqui em Romanos 11, verso 22, só a parte A, que diz assim: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Deus é bondoso, mas ele também é severo. Se Deus realmente fosse só amor, você acha que ele destruiria o mundo no tempo de Noé por causa do pecado do homem que já tinha cheirado mal às suas narinas? Você acha que se Deus fosse somente amor, Deus não destruiria Nínive lá no livro de Naum? Porque aquele povo tinha um pecado horrível diante de Deus e queria destruir Judá. Você acha que se Deus fosse somente amor, ele destruiria Sodoma e Gomorra pelo pecado deles? Deus, ele fracassaria Israel por causa de Acã, que roubou? Você acha que se Deus fosse somente amor, você acha que Deus não aceitaria ali um incenso? Deus, ele não deixaria que Saul saísse do trono e também não deixaria que Sansão caísse nas mãos de uma mulher. Deus, ele não compactua com o pecado. Deus, ele não faz aliança com a sujeira. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui, em 1 João 2, verso 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Adúlteros, não sabeis que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem se constitui amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Entre Deus não pode ter essa junção de pecado e Deus. Deus é santo. A Bíblia diz em Isaías 59, melhor dizendo, verso 2, que o que nos separa de Deus é o pecado. Quando o pecado ele reina no meio, você sempre vai estar distante de Deus. Deus, ele vai estar de um lado, o pecado na frente e você de outro. Então, você vai ficar totalmente distante um do outro. Então, o tema do vídeo é: você acha que Deus ele aceita o pecado? E qual é a tua resposta? Porque a minha, vendo a Bíblia, o que a Bíblia diz, que não, Deus não tem prazer no pecado. Deus, ele não aceita o pecado. A Bíblia diz que o céu é santo. O céu é santo e não tem como a gente achar que nós somos santos o suficiente para herdar o céu. Não. Nós somos privilegiados por Cristo, por ele ter nos dado essa salvação, essa direção da gente poder ir para o céu. Mas eu não merecia, não. Não merecia. Ele concedeu a salvação a todos que quer. Nem todo mundo vai renunciar, nem todo mundo vai se santificar, mas todo mundo quer ir pro céu. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Creio que muitas pessoas, e tal, assim, que talvez não possa gostar e tal, mas foi o vídeo que Deus, ele colocou no meu coração desde a semana passada. Quando eu fiz o roteiro, eu falei: Senhor, é esse mesmo. Esse vídeo que eu vou tá trazendo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Também se inscreve no canal e ativa as notificações. Um beijão e tchau, tchau!